Então nós vamos agora, eu quero convidar vocês para nós meditarmos aqui na palavra. Nós vamos fazer uma reflexão no primeiro livro de Reis, no capítulo 20. O capítulo 20, ele tem assim algumas coisas assim muito especiais para nós, né? E particularmente eu quero assim nesta noite meditar com você sobre as misericórdias do Senhor, as oportunidades que Deus tem dado para nós e que são assim tão ricas quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, ouvimos a sua palavra, observamos as oportunidades que Ele nos tem dado. E nesse período que a gente está estudando sobre as coisas do fim, nós temos visto, domingo passado, nós vimos sobre os 7 selos que foram abertos ali, de acordo com o que está escrito no livro de Apocalipse. E nessa semana, hoje, nós falamos sobre as 7 trombetas, né? E tudo ali são expressões de ira, de juízo de Deus sobre toda a humanidade. Mas enquanto nós estamos estudando isso, eu também tenho sido muito edificado porque eu tenho visto no meio de tudo as misericórdias do Senhor, ou seja, as oportunidades que Deus dá a nós com os alertas. Deus vai dando alertas e ao mesmo tempo vai mostrando que Ele é um Deus justo, é um Deus de amor, mas é um Deus justo. Então é importante nós entendermos isso. E hoje em particular eu quero conversar com você nesse momento, meditar aqui sobre as misericórdias do Senhor. Aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 20, no versículo 13, eu vou ler só um versículo com vocês. Diz aqui o texto da palavra: Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entreguei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Eu li aqui no versículo 13, 1 Reis 20, verso 13. O Senhor mandou um profeta falar com Acabe. Eu acredito que muitos, tenham já ouvido falar de Acabe. Acabe foi um dos reis mais assim iníquos, mais assim abomináveis que já reinou sobre Israel. Mas ele foi assim tão ruim, tão mau, que muitas coisas aconteceram no seu reinado e trouxe uma herança devastadora para Israel. Mas ele, para não ficar só na sua maldade, nas coisas que ele estava fazendo, ele ainda se casou com uma mulher que talvez ela seja mais famosa do que ele. Ele casou-se com Jezabel. Jezabel foi até tema de uma novela, tema de filmes, por causa da perversidade. Uma mulher que se dedicava ao deus Baal, a outros deuses, a deusa eu me esqueci agora do nome Asterote, Eu não me lembro agora direito do nome da deusa, mas foi algo assim que ela trouxe muita iniquidade ao povo de Israel. Agora é interessante que nessa ocasião Deus chega para Acabe e diz para ele: Eis que assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Essa multidão que está se referindo aqui era o rei da Síria, que estava já cercando Samaria para destruir os filhos de Israel. Diz aqui no versículo 1 desse mesmo capítulo que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o exército, havia com ele 32 reis, cavalos e carros, e subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. No entanto, Deus mandou um profeta ao rei de Israel, Acabe, e disse para ele: Eu te darei vitória, e eles todos saberão
que eu sou o Senhor. Imagina, amados, um rei iníquo, um rei mau, um rei que tinha se contaminado com tantas coisas que desagradavam a Deus. No entanto, Deus disse para ele: eu vou te dar a vitória no meio dessa circunstância. Quando eu olho para isso, nós começamos a perceber que Deus efetivamente é um Deus que exerce misericórdia. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são as causas, causa de nós não sermos consumidos. Imagina se Deus fosse tratar conosco de acordo com os nossos maus feitos. Nós estávamos perdidos. No entanto, Deus mandou uma palavra para cá, falou assim: eu vou livrar Israel dos seus inimigos e eu vou lhe dar vitória. E não deu outra. Foram para a guerra e o Senhor deu vitória. Apesar de Israel estar desfavorável no que diz respeito à quantidade de exército, aqui diz no verso 1, como nós lemos, que havia aqui, deixa eu ver aqui, 32 reis que estavam dando apoio a Ben-Hadad. Então havia ali um conluio, um conjunto de pessoas e de exércitos, com cavalos, com carros, um potencial militar muito grande. E eu quero dizer para você que pode estar você cercado de muitos inimigos. Você pode estar assim atormentado com muitas coisas na sua vida. Mas quando Deus, Ele olha para você e quer exercer a sua misericórdia sobre a sua vida, porque você tem um nome a zelar. Você é chamado povo de Deus. E muitas vezes nós, quando somos chamados, como é o caso dos filhos de Israel, os filhos de Israel, mesmo com a iniquidade do rei, com a iniquidade das pessoas, com a perversidade de muitas pessoas, Deus estendeu a mão de misericórdia e disse para eles: eu vou te dar livramento e vou mostrar que eu sou o Senhor. Quando ele fala eu sou o Senhor, vai mostrar que ele é o Senhor. Eu creio, amados, que ele está querendo que nós tenhamos conhecimento do seu caráter. Deus é um Deus justo, é um Deus que exerce justiça, é um Deus que traz juízos, como nós temos visto lá na abertura dos selos, no toque das trombetas, porque vai chegar um tempo em que a humanidade precisa ser julgada. No entanto, não é a vontade de Deus que ninguém pereça, antes que todos cheguem ao arrependimento. Por essa razão, o Senhor tem retardado a sua ira. E aqui, mais uma vez, o Senhor manifestou a sua graça ao rei Acabe. Mas veja o que aconteceu. Depois você pode ler no capítulo 20 aqui, desse livro de Reis, que tem assim toda essa história. Mas eu vou ali contar aqui rapidamente, só para nós fazermos essa reflexão do caráter de Deus. O Senhor estava dando a ele a oportunidade, o Senhor deu a ele a vitória, e o exército, com todos aqueles companheiros que estavam dando apoio ao rei Ben-Hadad, voltaram envergonhados. Quando eles voltaram envergonhados, eles lá disseram assim: olha, nós nos demos mal, porque os israelitas lutaram conosco nos montes, porque o Deus deles peleja por eles nos montes, mas vamos pelejar com eles no vale, porque aí eu quero ver como é que eles vão se virar. E aí Acabe já foi alertado pelo Senhor: olha, daqui a 1 ano o rei da Síria vai retornar e vai tentar contra vocês novamente. E não deu outra. Passado um tempo, aqui a história, a Bíblia nos conta que o Ben-Hadad reuniu o seu exército, mas agora para atacar Israel. Saiu, no verso 21 está escrito assim: saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos, os carros e feriu os sírios com grande estrago. Então, no verso 22 fala: então o profeta se achegou ao rei de Israel e lhe disse: vai ser forte, considera e vê que hás de fazer.
pensa bem no que você vai fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti novamente. Passado 1 ano, foi então o rei se voltou a pelejar contra Israel. Só que agora foi com um exército muito poderoso, muito numeroso, com tantas coisas preparadas. Então, o Senhor novamente mandou o profeta Acabe e disse o seguinte: chegou um homem de Deus e falou ao rei Acabe, falou ao rei de Israel. Isso está no verso 28. Assim diz o Senhor: porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas suas mãos. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Na primeira oportunidade, Deus disse: saberão que eu sou o Senhor. Deus estava manifestando o seu caráter de misericórdia, de amor à nação de Israel e principalmente ao rei Acabe, para que ele não fosse envergonhado. Agora, mais uma vez, Deus está dizendo que vão saber que eu sou o Senhor. Nessa oportunidade, ele está mostrando não somente a Israel e a Acabe, mas está mostrando aos seus inimigos que ele é Deus em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em qualquer situação. Ele é o Senhor. Ele é o Deus dos montes, ele é o Deus dos vales, ele é o Deus que sara, ele é o Deus que opera, ele é o Deus que liberta, ele é o Deus que faz maravilhas por nós. Vamos continuar. Então, como nós estávamos falando, quando o Senhor se manifestou agora dessa segunda vez, foi para mostrar a todo mundo que Ele é o Senhor. E eu quero assim lembrar, nesse momento, nessa hora, a cada um de nós, que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes nós nos achamos sozinhos ou pensamos que estamos desamparados, porque a condição dos inimigos, a condição das pessoas que cercam a gente, parece que são muito melhores do que as nossas. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Você pode ficar certo disso. E aqui, quando passou essa oportunidade, que Acabe foi para a peleja, e mesmo com grande desvantagem em relação aos sírios, o Senhor deu a eles vitória. Agora, o que aconteceu no final dessa história? Depois de ter vencido a guerra, de Ben-Hadad ter sido envergonhado, de ter sido destruído o seu exército, ele ficou com tanto medo que ele entrou na casa de uma pessoa lá, mas, no entanto, ele foi procurar, o seu pessoal foi procurar o rei Acabe para ver se achava por parte dele misericórdia. E Acabe abriu assim as portas para recebê-lo e fez um acordo com o seu inimigo. Diz aqui no verso 42, e disse-lhe o Senhor, depois dele ter feito esse acordo com o inimigo, foi lá o Senhor e disse para ele o seguinte: assim diz o Senhor, porquanto soltaste das mãos o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Isso está no versículo 42. Eu fico pensando sobre a questão das oportunidades que Deus nos concede. Aquilo que Deus vai realizando na nossa vida. E muitas vezes nós não valorizamos. Acabe, mesmo sendo um homem que não fosse assim tão digno de receber coisa alguma, no entanto o Senhor se colocou ali do lado dele e revelou mais uma vez a sua misericórdia. Na segunda oportunidade, o Senhor foi lá e mostrou que Ele não é só o Deus dos montes, Ele também é o Deus dos vales. E mais uma vez Deus lhe deu vitória. E passadas essas duas oportunidades, quando ele tinha que acabar com a questão do inimigo, ele foi e fez um acordo com ele, porque tinha interesses.
Então, amados, eu fico assim, pensando no seguinte: quando eu estava estudando e meditando sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, olhando ali os juízos de Deus, o que eu tenho observado? Que os juízos, assim, os sinais são cada vez mais intensos, tanto na hora que abre os selos, quando toca as trombetas, e depois nós vamos estudar isso ainda com mais detalhes, quando tocar a última trombeta, que é a 7ª trombeta, o Senhor virá em glória com seus anjos, com a foice, para poder ceifar a terra e acabar definitivamente com a iniquidade. E quando nós observamos que cada vez mais os juízos vão aumentando, ao invés das pessoas ficarem alertadas por causa dos juízos, elas não se importam com isso. E diz lá nas Escrituras que ainda que os juízos estivessem aumentando sua intensidade, elas não se arrependiam dos seus pecados. E infelizmente muitos de nós deixamos as oportunidades passar e não recebemos o amor que Deus tem para nos dar. Até quando? Até quando nós não vamos dar atenção àquilo que Deus está colocando à nossa disposição? Então, fica aqui essa reflexão. Depois eu fiquei assim pensando, mas esse cara, ele é realmente terrível. Acabe, ele tinha tudo para dar errado. O Senhor estende as mãos para ele. Mas não foi só ele. Se você for ver a história depois de Acabe, ele ainda fez lá no capítulo seguinte, vai narrar a história de Nabote, que ele foi lá e tomou a vinha de Nabote, que Jezabel deu para ele. E mais adiante, por causa desse problema, o Senhor falou que ia trazer juízo para a casa dele. E Acabe fez o seguinte: ele se humilhou na presença de Deus, ele rasgou as suas vestes, ele jejuou, pediu misericórdia do Senhor. E o que Deus fez? O Senhor mandou o profeta lá e disse: não viste que meu servo lá se humilhou na minha presença? Então vai lá e diz para ele que o mal que eu disse que ia trazer nos dias dele, eu não vou trazer nos dias dele, eu vou trazer depois. Olha como é grande o amor de Deus, como é maravilhoso. Por isso, amados, eu sou muito grato a Deus, porque eu sei que eu estou aqui hoje, estou aqui com minha família, nós estamos aqui juntos, ligados aqui nessa oportunidade, meditando sobre essas coisas. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós. Não porque nós sejamos mais dignos do que qualquer outro, não, mas é porque Deus nos ama, Ele cuida da gente, Ele vai nos dando aquilo que a gente precisa. E Deus está aí do seu lado também para te dar aquilo que você precisa. Não se preocupe quando alguma coisa dá errado. Chega aos pés do Senhor, se humilha na presença do Senhor, busca Deus e Ele vai lhe dar vitória. Porque Ele é o Deus dos montes e é o Deus dos vales. E Ele vai mostrar que Ele é o Senhor na sua vida. Então não deixa essas oportunidades passar. Se agarra a elas. Fica seguro nas mãos do Senhor, porque nada melhor do que estar nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe seu coração nesta noite